Então vamos lá para as disciplinas que compõem a formação de vigilantes. Primeira disciplina, noções de segurança privada. São 8 horas aula. Ela visa desenvolver conhecimentos sobre conceitos, legislação de segurança privada, papel das empresas, dos representantes de classe, direitos, deveres e atribuições do vigilante. Identificar direitos e deveres trabalhistas do vigilante. É uma disciplina mais introdutória, que dá um panorama mais geral, né, da área. Obviamente que não estou aqui ministrando, esgotando todo o assunto aqui, né, porque são 8 horas aulas. Estou falando aqui em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos sobre a disciplina. Obviamente que tem muito assunto aí, então isso aqui é só os tópicos dos assuntos que são abordados, né, uma visão mais geral sobre a capacitação do profissional, para que possamos observar que não é um curso sem noção assim de formação profissional, né? São cursos que todos da área de segurança privada, o curso de formação básico, que é a formação de vigilante, as extensões, são todas que passam sobre os critérios de análise e aprovação da Polícia Federal, né? Então, se de repente os cursos não estão sendo satisfatórios, tem que ver a escola, né, que as pessoas estão se formando, os professores e tal, a opção de escolas diversas, justamente para que o aluno possa fazer a opção pela que ele considerar melhor, né? No caso de reciclagem, cabe a nós, sim, no momento de reciclagem, falar com os supervisores, né, e com as pessoas da empresa de que, de repente, a gente está indo para uma escola que não está transmitindo conhecimento suficiente. Ou mesmo na sala de aula, questionar os professores, pedir para aprofundar mais sobre cada assunto, principalmente na hora da reciclagem, né? Porque tem que haver interesse mesmo do profissional, porque quando na reciclagem o professor vai falando para todo mundo estar satisfatório, aí há várias interpretações, né? Ele interpreta que de repente todo mundo já sabe o que está só revisando os conceitos ou pode ser simplesmente essa situação, ou pode ser o descaso do profissional também, né? Que não tem interesse em aprender. Então é importante a gente estar atento a essas questões aí, porque são conhecimentos aqui que preparam o profissional para o dia a dia. Então, estar consciente dessas questões aqui pode fazer diferença imensa no nosso dia a dia, né? Ó, por exemplo, a próxima disciplina aqui, Legislação Aplicada em Direitos Humanos, 20 horas aula. Ela objetiva dotar o aluno de conhecimentos básicos de direito constitucional, penal, e focando os crimes que o vigilante deve prevenir e aqueles nos quais ele pode incorrer. Tanto os crimes que ele deve prevenir, e aqueles nos quais ele pode incorrer, porque o vigilante tem direitos e deveres. Se o vigilante agir contrário à lei, ele está incorrendo em crime. Então, é uma questão aí extremamente importante para a gente ter em mente para o trabalho do dia a dia. Também desenvolver conhecimento sobre conceitos, legislação e técnicas de proteção ambiental na área de vigilância, ampliar conhecimentos para respeitar a visão política prática da afirmação dos direitos humanos, observando a complexidade e a diversidade dos seres humanos e seus direitos. Compreendidos também a perspectiva de respeito à diversidade de orientação sexual, os direitos das mulheres, combate à violência de gênero, das crianças, adolescentes e idosos, dos portadores de necessidades especiais, combatendo, por fim, a utilização de práticas discriminatórias no exercício da profissão. São todos assuntos extremamente relevantes para o profissional, que ele tem que estar atento.
Eu me lembro, contar rapidamente um caso aqui de uma empresa que eu trabalhei, de um profissional que não tinha muita estrutura física e nós não trabalhávamos armados era um hipermercado. Éramos contratados como vigilantes mesmo, trabalhávamos como vigilante, tudo certinho. Só que a empresa preferia que os profissionais não trabalhassem armados, é um direito da empresa. E numa situação em que um senhor aproximou-se de uma mulher que estava na fila, praticando atos de obscenidade ali, próximo a ela, o profissional de vigilância foi acionado, né? Porque a mulher solicitou a presença dele ali porque o senhor que estava atrás dela estava assediando ela com contato físico. Esse profissional de vigilância, né, automaticamente acionou a polícia e o senhor de idade foi detido sem violência ali para a chegada da polícia. Ele apenas ficou do lado do senhor, disse que ele não ia embora e a mulher ficou ali para prestar a queixa. Investigando posteriormente, esse senhor que assediou a mulher ali na fila, ele tinha muitos vídeos pornográficos no computador dele sobre pedofilia e etc., coisas horrorosas, e foi uma questão que aconteceu ali no hipermercado que possibilitou a polícia chegar a crimes maiores, né? O assédio não é um crime menor, não é isso que eu estou dizendo, mas coisas mais horrorosas que ele já praticava. Então, quer dizer, uma situação que parecia um acontecimento do momento ali, já era uma condição que tinha crimes maiores nos quais a pessoa lá já estava incorrendo. E isso foi extremamente importante. E todos nós ficamos felizes com o desenvolver da situação ali. E esse profissional que agiu no momento foi um vigilante que agiu com extremo profissionalismo. Parabenizado pela polícia e etc. ali pelo trabalho que ele desenvolveu. Pela empresa, pelos colegas de trabalho e tal. Próxima disciplina. Relações humanas no trabalho. Conscientizar e instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento intra e interpessoal. Desenvolver atitudes para o atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência, dotar o aluno de conhecimentos que o capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade que permitam seu bom relacionamento no trabalho e em outras esferas de convívio social. 10 horas aulas. Tanto a postura, a conduta do vigilante, quanto o relacionamento dele para com os outros é extremamente importante, né? Saber lidar com as questões de pessoas com alguma deficiência, alguma limitação é extremamente importante, porque as pessoas que têm alguma necessidade especial não pode ser tratada como as pessoas comuns que têm livre mobilidade, né? Um exemplo disso é, por exemplo, a pessoa com cadeiras de roda não passa pela porta giratória, né? Pessoas com muletas, pessoas que são muito idosas, né, que precisam ser amparadas para caminhar e tal. É necessário observar essas questões aí. Prestar algum auxílio ali para a pessoa adentrar, por exemplo, uma agência bancária, passar uma catraca, uma roleta. O profissional tem que estar sempre atento a essas questões aí, porque faz parte da profissão dele. Profissionalismo é essas condutas para as quais o curso de formação nos prepara. Próxima disciplina, Sistema de Segurança Pública e Crime Organizado. 10 horas aulas e para desenvolver conhecimento sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, atribuições constitucionais de cada corporação policial e das Forças Armadas e atribuições da Guarda Municipal. Dotar o aluno de conhecimentos e dados sobre a atuação e acionamento da Polícia Militar em caso de ocorrência policial gerada na área
de vigilância. Ampliar conhecimentos para identificar grupos criminosos e seu modus operandi, com o fim de evitar a cooptação do vigilante. Então é necessário entender essas coisas. O crime organizado, as forças policiais de segurança pública, o profissional tem que saber os limites aí de ação de cada força policial, sua esfera de ação e como que o crime organizado vem atuando, seus modus operandi, as condições de ação em cada estado, principalmente nas regiões em que você trabalha e tal. São informações importantes, né, que devem ser fornecidas pelos instrutores no momento de formação do curso, da reciclagem. É importante, uma coisa que deve acontecer com muita frequência, é o questionamento, principalmente na hora da reciclagem. Solicitar ao professor, sobre o crime organizado, chegou na hora de repassar essa disciplina. Qual o mapa da atuação criminal no estado em que a gente está agora? Ele tem que ter uma ideia ali. Se ele não tem um assunto na ponta da língua, ele tem que ter lá o endereço do site para pesquisar. Isso pode ser feito na hora, e etc. Tem que se virar nos 30 ali. O professor tem que estar apto para fornecer aos alunos conhecimento adequado, né? Não é cumprir horas em sala de aula, batendo papo e assinar certificado que interessa ao profissional de vigilância privada, não. Né? Não estou me referindo a ninguém específico, mas estou me referindo a uma conduta que não deve acontecer. Próxima disciplina, prevenção e combate a incêndio. Dotar o aluno de noções técnicas básicas de prevenção e combate a incêndios, bem como capacitá-lo a adotar providências em casos de sinistros, principalmente na evacuação de prédios. 6 horas aulas. É muito importante isso porque o profissional de segurança privada, geralmente ele está no trabalho, no local do trabalho dele 24 horas. Não, é evidente que não a mesma pessoa, mas no revezamento entre profissionais, são eles que estão nas organizações privadas ou mesmo públicas, né? Algumas que contratam o serviço do profissional de vigilância privada, 24 horas, seja sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, sempre, quando esses profissionais são contratados, sempre tem um lá. Evidente que na escala de revezamento, conforme o contrato, mas sempre tem um. Então, por isso é importante que ele saiba as primeiras atitudes ali a serem tomadas no caso de um sinistro ali, que seja necessário combater um incêndio e tal, evacuar um prédio, até que os profissionais do Corpo de Bombeiro possam chegar ao local e dar prosseguimento no trabalho ali necessário. Próxima disciplina, primeiros socorros. Visa capacitar o aluno a prestar assistência inicial em caso de emergência através da assimilação de conhecimento, primeiros socorros. 6 horas aulas. Serve para o profissional fazer o primeiro atendimento ali para uma pessoa que passe mal no local dele de trabalho, né? Onde ele pode também automaticamente acionar através do telefone o Corpo de Bombeiros e fazer algum outro procedimento sob orientação de um médico ao telefone ou um socorrista do Corpo de Bombeiros que esteja atendendo ali, passe a orientação e o profissional vai agindo, né? Às vezes é necessário uma ventilação sobre a pessoa, de repente virar ela de lado conforme a necessidade. Muitas vezes o pessoal mesmo do Corpo de Bombeiros já começa o atendimento pelo telefone enquanto a viatura está chegando ao local aí do problema. Educação física, 12 horas aulas. Aprimorar o condicionamento físico visando capacitar o aluno a desenvolver um programa básico permanente de preparação física pessoal. É tanto
conscientizar cada profissional da importância do condicionamento físico, como estimular o aluno também para que ele desenvolva alguma prática de atividade física, seja arte marcial, seja um programa de condicionamento físico e etc. Defesa pessoal, 20 horas aulas, visa desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de defesa pessoal de terceiros. Não é um treinamento de arte marcial, são treinamentos específicos sobre defesa pessoal, que se o profissional não praticar no dia a dia e se envolver com essas práticas, ele, obviamente, não vai ficar mecanicamente treinado e habilitado para agir rapidamente numa situação de necessidade. Porque artes marciais, defesa pessoal, são técnicas e práticas que viram posteriormente o desenvolvimento de habilidades mecânicas, né? Ou seja, condicionadas. Na medida que o profissional ali se condiciona àquelas ações, uma eventual necessidade é o que ele fará. Caso contrário, o esquecimento é certo. Armamento e tiro, próxima disciplina, 24 horas aulas, tem mais, acho que 16 horas, se não me falha a memória, de prática, que é no stand ou treinamento com a arma em punho, desmuniciada, o conhecimento sobre a arma, né? Sua utilização ali e os disparos efetuados no stand de tiro. Mas a aula teórica é 24 horas e ela visa habilitar o aluno a manejar e usar com eficiência o armamento empregado na atividade de vigilância como último recurso de defesa pessoal ou de terceiros. A arma não é para intimidar ninguém, a arma não é para recurso de arrogância, a arma é para defesa pessoal ou de terceiros em último recurso. Ou para equiparar a força, no caso de uma afronta armada, a única coisa que pode equiparar a força com alguém armado é outra pessoa armada. Então, por aí o treinamento, saber agir com profissionalismo. Próxima disciplina, vigilância. Visa desenvolver conhecimento sobre vigilância geral em relação às áreas de vigilância especializadas, como vigilância em bancos, shoppings, hospitais, escolas, indústrias, com o fim de manter a integridade do patrimônio que guarda, executar os serviços que lhe competem e realizar uma vigilância dinâmica, alerta, integrada e interativa. Capacitar o aluno a identificar as técnicas de vigilância em geral e compreender as funções do vigilante, bem como avaliar sua importância em um esquema de segurança. Olha a importância de tudo isso. Cada local tem aspectos próprios. O banco tem aspectos próprios ali daquela entidade comercial ali. O shopping, diferentemente do banco. O hospital, obviamente que diferente. São pessoas diferentes, em contextos diferentes, e podem gerar problemas diferentes, escolas, indústrias, né? Então, cada local tem suas particularidades. E o profissional tem que estar sempre alerta, integrado e interativo. Alerta a tudo que acontece, integrado à equipe. Integrado não quer dizer que tem que ir para casa dos companheiros fazer churrasco e no aniversário, não. É integrado no trabalho. Fora do trabalho, a vida particular de cada um é de cada um, mas no trabalho tem que haver integração. É inadmissível, a meu ver, equipes de profissionais que não se entendem, não se olham na cara. Isso é falta de supervisão total. Supervisores que permitem que essas coisas aconteçam estão prestando um desserviço com essas atitudes, porque equipe tem que ser integrada, interativa. Imagine você, pessoas que se odeiam trabalhando no mesmo lugar. No caso de uma ocorrência, qual a cooperação dos dois, de um para com o outro, para resolver o problema?
É complicadíssimo isso aí. Dando prosseguimento aqui, desenvolver conhecimento sobre o plano de segurança das empresas, dotar o aluno de conhecimentos específicos que o capacitem ao desempenho das atribuições de promover a segurança física de instalações em sua área de atuação, adotando medidas de prevenção e repressão de ocorrências delituosas, identificar emergências, evento crítico e crise. Desenvolver conhecimento sobre táticas e técnicas iniciais na tomada das primeiras providências frente ao evento crítico ou uma crise. 14 horas aulas. Extremamente importante. As táticas fundamentadas em técnicas que o profissional tem que se prover para agir frente a um evento crítico ou uma crise. Extremamente importante. Radiocomunicações, 10 horas aula. Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema de telecomunicações utilizado pelas empresas de segurança, capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz os equipamentos de comunicação, seja os rádios de comunicação, seja o Nextel, seja um celular, conforme o celular fornecido pela empresa, obviamente, né? Para o trabalho. Então o profissional tem que saber usar o equipamento que a empresa fornece para o trabalho dele, né? Se utilizam a linguagem Q, o código Q, obviamente que o profissional deve se inteirar. Não são todos os códigos que são usados no dia a dia, depende do local que as pessoas trabalham, às vezes adotam um ou outro diferente, mas os mais comuns é os códigos de comunicação sobre o local de trabalho, se está na escuta, que é o QAP, se está na QAP na escuta, QRV estou à disposição, QTH local de trabalho e por aí vai. Então, quando o profissional começa a trabalhar em algum lugar que eles usam, no comecinho assim, do trabalho é um pouco complicado, mas com alguns plantões aí, já de tanto praticar a comunicação, é algo que já entra na cabeça da gente super rápido. E fica fácil utilizar a linguagem Q no dia a dia, tanto como alfanumérica, de números e do alfabeto, que é utilizado comumente para placas de carro, né? Um carro, por exemplo, que placa seja DLP, a gente comunica Delta Lima Papa, 1314, primeiro, terceiro, primeiro, quarto. Quando necessário pedir alguma informação para a base ou para o sistema de monitoramento sobre um veículo, por exemplo, estacionado no lugar incorreto, para comunicar ao proprietário da irregularidade, a gente utiliza essa linguagem aí. E aí o sistema de comunicação com o dono do veículo, ou seja por endereço, né, que ele está na casa de alguém num condomínio, por exemplo, ou se ele está num shopping, é anunciado um shopping, um supermercado, hipermercado, no alto-falante, o proprietário de tal veículo deve comparecer ao local e lá no local vai ter um vigilante para instruir ele sobre o melhor local para ele estacionar, porque aquele que ele deixou o carro é impróprio. Noções de segurança eletrônica, 10 horas aula. Desenvolver conhecimento sobre os sistemas computadorizados de controle eletrônico não restritos gerados por empresas disponíveis a seus vigilantes. Desenvolver conhecimentos sobre os sistemas de alarmes e outros meios de alerta não restritos geridos por empresas disponíveis a seus vigilantes. Capacitar o aluno a usar de maneira correta e eficaz equipamentos eletrônicos, obviamente que são os que a empresa coloca à disposição do profissional para ele trabalhar, né? Seja no sistema de acesso, de controle de acesso, né? Tem, por exemplo, vigilantes que ficam em estacionamento de shoppings, né?
um dentro da guarita, outro do lado de fora, comunicação feita por rádio ou em condomínio. E é necessário saber utilizar os equipamentos que a empresa fornece para o trabalho. Próxima disciplina, noções de criminalística e técnicas de entrevista prévia. 8 horas aulas. Visa dotar o aluno noções sobre criminalística, que são as evidências, os vestígios e o local do crime. Tem que saber lidar com essas coisas no caso de um problema dessa natureza, caso ocorra. Instrumentalizar o aluno de técnicas de isolamento do local do crime, preservação de vestígios até a chegada da polícia. Observar e descrever pessoas, coisas, áreas e locais de forma diligente. Demais iniciativas que lhe competem na prevenção e repressão de ocorrências delituosas. Desenvolver conhecimentos que identifiquem as drogas mais usadas, legislação específica, tráfico ilícito, uso indevido e dependência, bem como as atividades policiais preventiva e repressiva. Desenvolver conhecimentos sobre técnicas de entrevista prévia, visando colher dados necessários ou relevantes às investigações policiais. O fato aqui é, por exemplo, sobre drogas ilícitas. O vigilante não tem que ir lá prender as pessoas que estão usando drogas, né? Ele tem que saber agir em relação a isso. Se está dentro de um condomínio, é morador, o que fazer? Se de repente ele está numa empresa, as pessoas estão usando lá na frente, o que ele tem que fazer? Acionar a polícia e falar com as pessoas. Então ele tem que saber o que fazer em cada momento, em cada situação. Essa disciplina trata disso. Próxima disciplina, uso progressivo da força. Desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos e legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira escalonada, com auxílio de armas menos que letais. Desenvolver habilidades de utilização do uso progressivo da força. Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal. 8 horas aulas. Porque o uso progressivo da força é a utilização necessária para cessar a injusta agressão feita contra o profissional. Isso pode ser feito com armas menos que letais e com armas letais. Um exemplo, uma pessoa que venha para cima de um vigilante com um facão na mão, por exemplo, e após o vigilante ter dado a ordem para o agressor deixar a arma e recuar, e esse não atendendo e continuando partindo para cima do vigilante, obviamente que ele vai receber um disparo de arma de fogo. Se um disparo for suficiente para cessar a injusta agressão, a situação está resolvida, é só aguardar a polícia chegar. Se após um disparo foi necessário 1 segundo, óbvio que está sendo o uso escalonado da força. Agora, um outro exemplo, diferente, mas também tem a ver. De repente alguém está quebrando o caixa eletrônico, não cabe, de forma legal e inteligente, o vigilante sair para fora, ultrapassar a porta giratória, ir lá e dar um tiro numa pessoa porque está quebrando um caixa. Obviamente que a atitude do cidadão ou cidadã destruindo o caixa eletrônico não é correta, porém, muito menos atingi-la fatalmente com um tiro. É necessário saber agir nessas situações, se possível conter o agressor, se não, preservar o local para que não haja violência contra terceiros, após acionar a polícia, aguardar eles chegarem. E intervenção depende da equipe que está trabalhando, como eles sabem, como eles sabem interagir com a situação. Depende aí muito da integração da equipe de segurança. Obviamente que uma equipe bem organizada, de 3 vigilantes, por exemplo, vão saber intervir sem utilizar arma de fogo e conter
o agressor, mesmo que ele esteja violento ali, porém é uma situação que apresenta risco considerável, dada a situação de que os vigilantes estão portando arma de fogo. Podem ser usadas por ele ou por outros, caso caia na mão deles. Então é preciso saber agir. A próxima e última disciplina, gerenciamento de crises. Dotar o aluno de conhecimentos para desempenhar de forma eficaz suas atividades, especialmente no momento de uma ocorrência fática ou de crise ou conflito. Desenvolver conhecimento sobre as diferenças de crise e conflito, apresentando ao aluno diversos exemplos reais e simulados de gerenciamento de crises. Pois é, o uso progressivo da força, juntamente com o gerenciamento de crise, é que capacita o aluno para saber agir nesses momentos complicados. Porque não existe situação que seja irrelevante, toda situação pode ser crítica. A gente vê nos noticiários, na televisão, às vezes pessoas que começam discussão com profissionais e disparo de arma de fogo pode atingir inocentes, e então é necessário saber agir. É necessário cautela e prudência o tempo todo. É necessário preservar a vida própria e de terceiros sempre. Lembrando que a gente é profissional de segurança privada, a gente não é leão de chácara para sair esmurrando pessoas, para sair agredindo outros, porque eles estão perturbando ou causando situação conflituosa no nosso local de trabalho. Por isso que o profissional de segurança privada é profissional, não é um amador que age conforme conforme o calor do momento, né? Aquela situação que já foi, infelizmente, às vezes acontece, pessoas trabalham em alguns lugares como segurança, não como vigilante. E ao identificar alguém cometendo furtos, levam para a sala separada, começam a agredir a pessoa verbalmente, fisicamente, elas estão incorrendo em crime. Porque não é o que a legislação determina, e o profissional tem que ser uma pessoa que age sob a lei. Tanto no disparo de uma arma de fogo, ele tem que estar ciente que aquilo é estabelecido por lei. Numa injusta agressão que venha comprometer a vida própria e de terceiros, ele tem que agir. Seja o emprego contrário a ele com arma de fogo ou armas que possam causar o dano morte, né? Seja faca, seja um facão, seja uma motosserra, seja enfim, várias coisas aí que sirvam para prejudicar. Porque